Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e o nosso objetivo hoje é conversar com o presidente da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Décio Bruno Lopes. Décio, muito bem-vindo à Agência Servidores, e a nossa ideia hoje é tentarmos fazer um balanço deste ano que foi complicado para o Brasil inteiro, como é que foi para a Anfip e os desafios de começar um mandato num ano em que tivemos essa pandemia e todos nós tivemos que mudar a nossa forma de atuação sindical. Muito obrigado, bem-vindo, Décio. Bom dia, Humberto, bom dia, ouvintes. Esse ano de 2020 foi realmente um ano que nós tínhamos muita esperança de tratar muitos assuntos junto ao Congresso Nacional, mas a pandemia nos impediu. Mas embora a pandemia tenha nos isolado e nos impedido de fazer um bom trabalho parlamentar discutindo as matérias, nós não deixamos de fazê-lo. A gente se reinventou, né? A Anfip se reinventou e evidentemente que a tecnologia nos deu uma grande possibilidade de ir além até daquilo que a gente previa em termos de normalidade. Fizemos diversas lives, contamos com a agência servidores, né, na condução das nossas lives, discutimos reforma tributária, discutimos reforma administrativa, discutimos a PEC emergencial, e assim, diversos assuntos que foram de interesse dos servidores públicos, dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e da população, dos cidadãos em geral. Foi um ano produtivo, embora no isolamento a gente se aproximou. Eu acho que a tecnologia nos trouxe uma grande possibilidade de pensar e agir, no sentido de que nós podemos, embora estejamos longe, estejamos distantes, mas a tecnologia nos aproxima e, com isso, a gente tem a oportunidade de continuar prestando os nossos serviços. O Décio, foi engraçado porque no começo do ano se imaginava que as coisas iam acontecer normalmente. E aí depois foi preciso, digamos assim, trocar o pneu com o carro andando. E esta diretoria da Anfip já havia pensado em melhorar o trabalho de comunicação, e esse trabalho de comunicação acabou sendo uma exigência da pandemia. Mas eu queria te perguntar o seguinte: o fato do Congresso Nacional ter sido obrigado a mudar a forma de trabalhar, da Anfip e de todas as entidades terem sido obrigadas a mudar a sua forma de trabalhar, foi frustrante as reformas não terem saído ou seria previsível da maneira como aconteceu? Humberto, eu acho que foi previsível. Assim, era previsível. A gente fez uma entrevista no início do ano em que eu dizia que, na minha percepção, não havia uma possibilidade de aprovar aquelas reformas sem discussão, porque são reformas assim que trazem mudanças profundas na situação de servidor público, na situação do serviço público, na situação do país de uma forma geral. A questão da tributação, né, que muda tudo, é uma nova previsão de um novo sistema tributário, a questão da reforma administrativa que muda o Estado em geral, as formas de relacionamento, de trabalho no Estado, no serviço público, a questão de concursos públicos. Então, assim, eram reformas muito pesadas, são, né, reformas muito pesadas e que não podem ser aprovadas assim a toque de caixa. Elas necessitam de ampla discussão com a sociedade de uma forma geral. Então, já era previsível a dificuldade de se aprovar sem discussão e sem uma ampla discussão com a sociedade. E com a pandemia, isso veio, na verdade, só ampliar aquilo que nós já pensávamos, que na nossa percepção não daria para fazer, como de fato não foi possível fazer. Podemos até dizer que não foi por falta de vontade de alguns parlamentares, mas a condição, a situação política, a situação econômica, a situação social não permitiram que fossem aprovadas, né, essas reformas que, de uma forma ou de outra, elas acabam por mexer com a vida do cidadão brasileiro de uma forma geral.
Essa comunicação nova que a gente é obrigado a fazer por meio das redes sociais, presidente, me parece que facilitou muito. Será que o Congresso já aprendeu a usar essas ferramentas? A Anfip já se sente confortável para que no ano de 2021, então, essa discussão ocorra? E uma outra pergunta que eu queria fazer ao presidente da Anfip é a seguinte: será que este ano, que, digamos assim, foi um ano sabático, um ano para se pensar melhor, foi possível aos parlamentares também entender melhor essa reforma, ou vai ser preciso um trabalho firme em cima do Congresso para que saia a melhor reforma possível? Principalmente a tributária, que é o interesse maior de vocês, presidente. Veja, a questão da comunicação. Na Anfip, nós já tínhamos na nossa programação melhorar a nossa comunicação, seja com o público em geral, seja com os nossos associados. E assim, as nossas reuniões virtuais, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos feito uma reunião virtual, nós tínhamos feito uma primeira reunião virtual. E a pandemia nos trouxe essa possibilidade, então, de reformular a nossa forma de comunicar com os nossos associados e com a população de uma maneira geral. A questão da classe política. Veja, o Congresso não parou também. Evidentemente que a pandemia trouxe uma certa dificuldade de adequação e de levar em frente as proposições legislativas. Eu acredito que os parlamentares já tenham também se adequado a essa nova forma de vida, né? Ou nova forma de trabalho, melhor dizendo, porque as sessões continuaram existindo, seja no Congresso Nacional, seja nos tribunais superiores, né? Então, a gente percebeu que a forma de comunicação mudou e ela veio para ficar. Todos se reinventaram, né? A gente não imaginava uma mudança tão radical assim, mas entendo que essa mudança, essa reinvenção veio para ficar, mesmo porque, em não sendo possível as sessões virtuais, as reuniões, as sessões presenciais, essas sessões virtuais, elas também têm validade. E com isso, todos têm possibilidade de trabalhar. Eu não entendo, na minha percepção, eu não penso que foi melhor para os parlamentares conhecerem as propostas, não, né? Mesmo porque as discussões presenciais, na minha percepção, elas têm assim muito mais fôlego, muito mais oportunidade de fazer as negociações políticas, né, como é normal em toda discussão de qualquer projeto de lei, e ainda mais com projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, que muda radicalmente a sociedade brasileira e a forma de tributação. Nesse sentido, eu entendo que as reuniões, as sessões presenciais, elas sejam muito mais efetivas, mas isso não quer dizer que as virtuais também não sejam. A questão da reforma tributária, ela tem sido pedida por toda a sociedade, pelos empresários de uma forma geral, mas eu não acredito que elas sejam assim tão facilmente aprovadas, mesmo porque, conforme nós já dissemos, são assim reformas. Essa tributária, por exemplo, ela muda totalmente o sistema tributário, mas ela não melhora a questão da desigualdade. Ela promove, sim, uma simplificação tributária, mas ela não resolve o problema da desigualdade, ela não resolve o problema da tributação regressiva. A regressividade ela não me parece que vai ser resolvida nessas propostas de reforma tributária que estão no Congresso. E, portanto, elas precisam muito ser discutidas, e muito discutidas, né? Porque só a discussão lá entre as comissões parlamentares, só essas discussões é que vão trazer
trazer uma melhoria do texto que provavelmente será levado à votação. Não será uma coisa assim tão simples também, mas durante o ano que vem, pode ser que a situação melhore, pode ser que o Congresso tenha mais possibilidade de discutir essas reformas, discutir mais essas reformas com a sociedade brasileira. Eu queria saber também, presidente, com relação à reforma administrativa, que é outra reforma que é cara à Anfip, porque os associados da Anfip são servidores públicos, e os servidores públicos tinham uma preocupação muito grande que o governo atropelasse uma reforma administrativa. E a pandemia acabou criando uma necessidade, principalmente nos servidores da saúde, né, de que esses servidores estejam a serviço da população. O presidente Décio acredita que houve uma mudança com relação à percepção do servidor junto à sociedade e junto aos parlamentares, ou ainda vai ser preciso trabalhar muito essa questão junto ao Congresso Nacional? Humberto, é preciso trabalhar muito essa questão junto ao Congresso Nacional, mesmo porque existe uma ala da política, dos parlamentares, né, que acha que essa reforma ela seja assim aquilo que precisa para melhorar o serviço público. Na verdade, não é bem assim. O serviço público, o servidor público, ele existe em função do Estado, em função da prestação do serviço ao cidadão brasileiro. E nessa pandemia, ficou provado que, mesmo com as dificuldades, mesmo com o trabalho remoto, a prestação de serviço ela não se interrompeu, principalmente com o pessoal da área de saúde, que trabalhou assim exaustivamente para salvar vidas. Na fiscalização, a Receita Federal do Brasil ela implementou diversos serviços, né, que foram colocados virtualmente à disposição da população, principalmente regularização de imposto de renda para que a pessoa tivesse condição de receber o auxílio emergencial. Assim, diversos serviços foram colocados à disposição da população, atendimentos, os atendimentos também não foram totalmente interrompidos, no sentido de que não houvesse uma solução de continuidade dos trabalhos da Receita. E em diversos outros setores também, o trabalho não parou, o servidor público não ficou parado nesse tempo. Evidentemente que alguns serviços não tiveram atendimento presencial, mas o atendimento via informática, ele deu continuidade, não houve interrupção, não houve solução de continuidade. E, nesse sentido, a gente diz que uma reforma que venha a trazer uma fragilização na prestação de serviço público, né, com a possibilidade de demissão de servidor, com a possibilidade de N vínculos de trabalho com o Estado, isso não traz garantia nenhuma para que o cidadão tenha melhores serviços. Hoje, se não existem melhores serviços prestados à população, essa culpa não é dos servidores, como alguns agentes de governo têm dito, né? Que servidor é parasita, que servidor só fica querendo aumento, que o servidor é inimigo, que tem que colocar uma granada no bolso do servidor. Na verdade, não é isso. Essa questão do inimigo, essa guerra de informação para a população, ela acaba por deteriorar o serviço público. E entendemos que o governo deveria ter uma comunicação mais proativa, né, de dizer, de mostrar para a população os serviços públicos que estão disponibilizados para o cidadão de uma forma geral. Né? E quem presta esses serviços públicos são exatamente os servidores. A fragilização das relações de trabalho, né, no Estado, ela fragiliza por si só a prestação de serviço. Né? Mesmo a gente viu aí em diversas reportagens, né, lá
essas organizações sociais, principalmente da área da saúde, em que os funcionários não recebiam, não tinham os seus direitos trabalhistas cumpridos, as condições de trabalho eram péssimas, e não será reforma administrativa, com diversos vínculos, com a possibilidade de demissão de servidor, com a quebra da estabilidade, né, com uma avaliação de desempenho que seja, vamos dizer assim, feita por quem não é servidor público, por quem o governo coloca lá nos cargos em comissão. Os cargos em comissão parecem ter maior valor e maior, vamos dizer assim, maior valorização do que os próprios servidores. Então, isso tudo não traz melhoria, ao contrário do que se apregoa, né, tanto pela classe política quanto pelos agentes de governo, né, isso acaba, não, na nossa percepção, isso não melhora os serviços públicos. Pelo contrário, entendemos que isso aí vai haver uma caça aos servidores, né? A possibilidade de os cargos em comissão sem concurso, né, serem a maioria, e com isso, na verdade, há vamos dizer, um comando, em vez de um comando do Estado, vai haver um comando governamental, um comando político no serviço público. E isso não é bom para a população, isso não garante melhoria nos serviços públicos. Presidente, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse, digamos, trouxesse uma mensagem ao servidor público, aos demais sindicatos, aos demais órgãos que congregam o servidor público. Qual é a luta que vamos ter em 2021? O que é preciso fazer? O que a Anfip propõe, além dos seus estudos tão importantes, principalmente na área da reforma tributária? A nossa mensagem ao servidor público, de uma forma geral, e principalmente aos nossos associados, é que o servidor público é aquele que realmente leva à população os serviços públicos, ou seja, aquele que, na prática, leva para o público, de uma forma geral, as políticas públicas, seja na área de arrecadação, fiscalização, regularização de empresas, regularização de obras, área de saúde, educação, área de fiscalização do trabalho, fiscalização aduaneira, na verdade, área de repressão, combate à sonegação, ao descaminho. Na verdade, são os servidores públicos que são a cara do Estado. Os servidores públicos devem ser permanentes, os servidores públicos devem ser estáveis, porque a estabilidade é uma condição da existência do Estado. A estabilidade, na verdade, é do Estado. O servidor, ele deve ter condição, ele deve ter tranquilidade de cumprir a lei, de aplicar a lei, indiferentemente de quem quer que seja, porque a lei está acima de todos. A lei não escolhe o cidadão para que ela seja aplicada. E, nesse sentido, todos, no Estado democrático de direito, nós temos a primazia da legislação. E se o serviço público, se ele não é bem prestado, na verdade, se existe um erro, né, esse erro está na questão da gestão, primeira coisa. Segundo, na questão da legislação, se a legislação é pesada e se pune algum cidadão, é porque ele deixou de descumprir a lei. E se aquele que foi atingido pela lei, ele ocupa um cargo de altíssimo escalão no Estado, não interessa qual é o cargo que ele ocupa, mesmo porque, conforme já dissemos, no Estado democrático de direito, nós temos a primazia da lei. E a lei para todos são iguais perante a lei, e que a lei se aplique a todos. E aos funcionários, de uma forma geral, aos trabalhadores, de uma forma geral, e principalmente aos trabalhadores do serviço público, quero dizer que não existe Estado sem servidor público.
Tá? Ainda que seja quaisquer que sejam as formas de relação de trabalho, ou seja, quaisquer que sejam as relações de trabalho no Estado brasileiro, cabe, enquanto nós temos uma Constituição a cumprir, cabe à Constituição e às leis serem aplicadas. E quem vai aplicar a lei? Exatamente esses servidores. Cabe aos servidores terem a consciência de dever cumprido, terem a consciência de que, ainda que haja uma, vamos dizer assim, uma caça aos servidores, ainda que haja toda uma sistemática produzida para denegrir a imagem do serviço público e o servidor, nós dissemos que o servidor devidamente inserido no serviço público via concurso público é a melhor receita para que o Estado brasileiro funcione bem. Servidor, muito obrigado por você ter, neste ano de pandemia, você ter continuado a exercer a sua atividade, continuado a prestar o serviço ao cidadão, porque esta é a nossa função. E agora, falando da nossa classe principalmente, cabe a nós, auditores fiscais, com pandemia ou sem pandemia, trazermos os recursos, né? Cabe à Receita Federal do Brasil, seus servidores, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, trabalhar para que os recursos entrem nos cofres públicos para satisfazer as necessidades da população, para que os governos tenham condição de fazer as políticas públicas, exercer as políticas públicas. E, nesse sentido, sem Estado não há tributação. E a tributação é a forma com que o Estado angarie recursos, né, de toda a sociedade para que devolva a toda a sociedade em forma de prestação de serviço. Servidor público, você é a alma do Estado, é você que faz o Estado funcionar. E que em 2021 nós tenhamos melhores condições de trabalho, que nós tenhamos melhores condições de prestar os melhores serviços públicos e que, se Deus quiser, tudo dará certo. Essa pandemia passa, vai passar, se Deus quiser, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo o nosso trabalho em defesa do cidadão brasileiro, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa de uma nação solidária, em defesa de um Estado democrático de direito em que todos tenham direito e que todos usufruam das políticas públicas decorrentes dos tributos que todos pagam. Muito obrigado a todos, que tenhamos um excelente final de ano, que 2021 seja um ano de grandes realizações para o bem, grandes realizações para o bem da sociedade brasileira, para o bem dos cidadãos brasileiros. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um fraternal abraço a todos, e que, com certeza, o Estado brasileiro estará melhor em 2021 do que em 2020, se Deus quiser. Presidente da Anfip, Décio Bruno Lopes, este também é o nosso desejo. Muito obrigado pela entrevista e que 2021 nos traga boas notícias. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto. Muito obrigado mais uma vez.